Estamos de volta aqui no canal Viver Brasil, ao vivo para você e agradecendo demais a sua audiência nessa quinta-feira. E você que está agora em Uberaba e Uberlândia, no Triângulo Mineiro, você que está acompanhando a gente em Patinga, no Vale do Aço, Governador Valadares, na região leste de Minas, você que está acompanhando em Juiz de Fora, na Zona da Mata, Belo Horizonte, Contagem, Betim, Nova Lima, Sabará, todo mundo no 527 Claro HD, 9 Claro Analógico. Se você está acompanhando esse programa porque alguém mandou um vídeo, um link para você, é que a gente está no YouTube, youtube.com/canal Viver Brasil. Você também pode acessar o canal Viver Brasil nas redes sociais, no Instagram, por exemplo. Estou recebendo aqui hoje o professor de economia do IBMEC, o Cristiano Farias. Professor, a gente falou muito do milho, né, no primeiro bloco, é o nosso tema principal, mas a gente tem que permitir também nessa pauta abordar muitos outros produtos que são fortes e que estão ganhando cada vez mais caminho no que diz respeito às nossas negociações internacionais. A gente está vendo os chineses tomando café, principalmente o café mineiro, né? A gente tem a própria Europa com o problema, né, do abastecimento da Ucrânia e da Rússia consumindo outros produtos nossos do agro do dia a dia, tendo uma força muito grande. A gente tem uma perspectiva de fechar 2022 com saldo positivo no que diz respeito a vários outros produtos, claro que a soja liderando, mas o milho também tendo força, mas tendo esses outros produtos. A gente pode dizer que caminhamos para fechar um 2022 aí com um score nunca visto no que diz respeito ao agro? Sim, sim. A perspectiva para esse ano é muito boa e tem um destaque, Fabiano, algo que eu queria deixar aqui bem explícito, é uma notícia muito boa, é que o Brasil ele é reconhecido como um grande produtor aí de grãos, mas ele não é um grande produtor de produtos de valor agregado, ou seja, aqueles produtos que fazem uso do grão e que têm valor maior. Por exemplo, você citou o café, mas o Brasil não é um grande produtor de produtos à base de café, como Verdade. cápsulas para máquina, cappuccino, produtos químicos à base de café. Mas a gente estava falando de China e Brasil, e uma boa notícia é que recentemente o Brasil está na negociação para exportar produtos chineses, mas é uma negociação de produtos com um valor agregado maior. Por exemplo, o Brasil está na negociação que praticamente está concluída, que é de exportar para a China o farelo da soja, o farelo do milho, amendoim e de outros produtos. E quando a gente diz farelo, as pessoas podem pensar, tá, mas isso não tem muito valor agregado. Mas se compararmos ao passo anterior, que era a exportação de grãos, o farelo já é um beneficiamento, o que traz maior valor ao produto e o que acaba gerando maior produção de riqueza no Brasil. Ou seja, o Brasil é conhecido como um grande produtor de commodities, onde a gente exporta um navio de soja ou um navio de minério e importa de muitos países um barco, uma pequena embarcação do produto acabado. Então, quando a gente avança nesse processo de beneficiar o produto, é uma grande notícia. E eu acredito que sim, que há um movimento internacional de diversificação da pauta de importação dos principais países. Essa guerra da Ucrânia trouxe uma novidade que foi: eu não posso importar um produto de um único país ou de dois países, porque qualquer problema geopolítico de guerra ou de embargos, isso pode fazer com que eu não tenha abastecimento desse produto. Isso tem levado, por exemplo, a China a reposicionar a sua pauta de importação e, inclusive, está considerando o Brasil como uma possibilidade de fornecimento de soja e de uma série de outros grãos. Isso está acontecendo não só com China, mas diversos países da Europa estão considerando a possibilidade de importar de outros
parceiros comerciais, e o Brasil aí é um grande candidato para preencher essa vaga. Pois é, essa coisa do valor agregado sempre bateu, bateu forte, né, no que diz respeito, é um golpe forte, né, para o agro sempre, e quando a gente vê essa questão sendo, de certa forma, melhorada, e eu falo sempre, professor, que tem um produto que eu acho que faria um sucesso muito grande, mas ainda precisa de ajustes para acomodar esse produto, mas, por exemplo, a gente tem uma dificuldade muito grande, até sanitária, de questão de temperatura, de fazer com que o nosso produto, o queijo, por exemplo, seja um produto mais forte no que diz respeito à exportação. Existe exportação? Existe, mas pela especificidade do produto, ele ainda é muito difícil, né? Eu conversava aqui sobre um programa sobre queijo, para os festivais de queijo, né, no mundo afora, né? A gente tem o queijo canastra, que recentemente foi eleito até por uma revista americana como o melhor queijo do mundo, e até recebi um especialista que falava, olha, é o melhor do mundo, mas tem muito queijo bom também, então é difícil dizer. Mas ele falando que ele tinha que colocar na mala, não é escondido, mas assim uma coisa, provinhas para poder fazer, porque a dificuldade ainda sanitária. A gente tem barreiras de exportação, de tipo de exportação que a gente pode vencer e outros produtos nossos conquistarem espaço lá fora? Sim, com certeza. As piores barreiras não são as barreiras tarifárias, porque as barreiras tarifárias, elas impedem o comércio, mas os participantes têm conhecimento delas e conseguem, inclusive, se defender, talvez conseguir competitividade para baixar preço. Há como o empresário que está exportando um produto e que tem uma barreira tarifária, ele pode lutar contra essa barreira porque ele está vendo essa barreira de fato. Mas existem algumas barreiras que são de difícil transposição. Por exemplo, a gente estava falando do milho brasileiro, uma barreira à importação do milho brasileiro pela China era uma questões sanitárias, fitossanitárias, e que muitas vezes você tem dificuldade. Outra questão era a produção de produtos transgênicos, né? O Brasil tem parte do seu milho transgênico, e isso era uma barreira à exportação do nosso produto para a China. E essas barreiras, elas existem no comércio internacional, e muitas vezes elas são piores do que barreiras tarifárias, mas eu acho que o Brasil está aprendendo maneiras de resolver essas questões. Por exemplo, com rodadas de negociação objetivas, pragmáticas, onde você abre o mercado brasileiro para produtos de outros países, mas exige também uma abertura daquele país e exigindo regras claras. Isso, ao meu ver, é algo que traz maturidade para o produtor brasileiro e que tende a ser algo muito bom no futuro, porque nós temos, como você disse, produtos que outros países não têm, como o nosso queijo de altíssima qualidade, como o nosso açaí. E eu poderia citar aqui mais algumas dezenas. Verdade. E que, de fato, é difícil inserir esses produtos no mercado, um outro mercado, e até mesmo mercado global, né? Quando a gente fala aí do açaí, é um produto que tem um potencial para ter um mercado muito mais amplo do que ele tem hoje. Tem. É verdade. Eu concordo demais com a questão do açaí, mas eu acho que o pão de queijo o pão de queijo também. Aliás, o pão de queijo ele já é um produto típico exportação, né? Quando a gente já consegue ter histórias, né? Mas o produto, o queijo como, né, um produto que é representativo, eu ainda vou ver ainda assim, a gente ainda vai acompanhar, professor, pode durar aí uns 30, 40 anos, mas a gente vai ter melhores caminhos, porque eu fico pensando, se a gente tem aqui o queijo, que é realmente um produto maravilhoso, quantos outros produtos de outros países a gente não gostaria de consumir também e de repente a gente não consegue, né, consumir por várias questões. Por exemplo, tem uma fruta de origem árabe, que é o damasco, que virou popular no Brasil nos últimos anos, né? Hoje o preço já não está ajudando muito, não está tão popular assim,
mas entrou no nosso, né, no nosso paladar, no nosso cardápio no dia a dia. Por que não o queijo entrar cada vez mais, né, no que diz respeito a outros pratos pelo mundo, como o café tem sido tomado cada vez mais pelo chinês? E aí a gente tem esse produto todo. Professor, estou vendo aqui, a gente está quase caminhando para o final, estamos ao vivo nesta quinta-feira, dia 25 de agosto de 2022. Você que está chegando aqui no canal V Brasil, é bom demais ter você aqui com a gente. Tem um dado interessante também da Abitrigo, Associação Brasileira da Indústria de Trigo, que prevê que a safra do grão no país pode bater também um recorde, 10 milhões de toneladas em 2022. A gente está falando de um outro produto que a gente tem uma dificuldade tremenda de produção, né? A gente tem uma dificuldade porque o Brasil é um país e que você tem todas as estações do ano no mesmo dia, a depender da localização. Mas quando a gente olha que o trigo é uma dificuldade para a gente em termos de produção e a gente vê um número interessante, né? Uma tonelada acima do que era a estimativa da Companhia Nacional de Abastecimento, isso dá um bom sinal também, um outro bom termômetro, né? É verdade. O trigo é um caso curioso, né, no Brasil, porque é um item que está na nossa mesa, né, na forma de pão e de outros bens. Então, já está culturalmente, já é um item que compõe alimentos que o brasileiro consome regularmente, praticamente diariamente, né? E nós não somos autossuficientes na produção de trigo, somos importadores, né, do produto argentino, e muitas vezes a gente não tem desabastecimento de trigo, mas a gente tem que importar esse produto a um preço muito alto, né? Quando você tem aí problemas nesse mercado. E seria algo muito bom, né, se o Brasil tivesse condição de ter essa produção, ser autossuficiente. Mas eu acredito que nesse mercado, que no mercado do agronegócio, é um mercado muito dinâmico e você sempre tem inovações tecnológicas, né? A grande produtividade brasileira, ela se dá porque o Brasil tem muitas terras cultiváveis, sim, mas não é o principal fator. O principal fator é a inovação tecnológica, né? A produtividade do trabalhador, a inovação tecnológica incorporada no processo produtivo. E eu acredito que, mais cedo ou mais tarde, a gente vai vencer essa barreira aí do trigo, porque estão surgindo, né, novas sementes, novas maneiras de se cultivar, e eu acredito que, com o passar do tempo, pode ser que a gente consiga produzir. Mas, Fabiano, eu vou aproveitar a sua fala e fazer um gancho. Você falou, olha, Cristiano, a gente tem a necessidade, às vezes, de importar um produto, tem tantos produtos bons no mundo todo, e a gente tem dificuldade de enviar o nosso, de importar também. E, curiosamente, até a literatura econômica, ela evidencia que se todos os países eles reduzissem as barreiras ao comércio, unilateralmente, eu vou reduzir a minha, e se o outro reduzisse também, todos os participantes, ou seja, todos os países ganhariam muito com o aumento do comércio entre os países. E Perfeito. O que aconteceria é que talvez um produtor brasileiro viesse a ter dificuldade em uma área específica, mas como a economia como um todo, os ganhos quando você tem livre comércio são nítidos. E aí nós ficamos na expectativa, né, de ter esses acordos de blocos econômicos, a expectativa é que eles avancem, para que de fato a gente possa ter acesso a outros mercados, vendendo os nossos produtos e também comprando, né, a preços melhores e com qualidade melhor também. Interessante demais essa sua análise, esse adendo, professor, até porque se a gente pensar até nos nutrientes, né, quanta coisa a gente poderia render para o mundo e quanto que o mundo poderia render para o Brasil, é sensacional. Professor, eu só tenho a agradecer, viu? A gente fez um programa sensacional aqui hoje, fazendo essa abordagem, principalmente do milho, mas a gente pôde falar aqui de muita coisa legal, ao vivo aqui no AgroB. Te agradeço demais, mais uma vez, pela presença e te digo que outras virão, porque eu gosto muito aqui da sua presença aqui no programa, da sua análise, viu? Obrigado, viu? Obrigado pela oportunidade, é sempre um prazer. Conversamos com Cristiano Farias, professor de Economia
do IBMEC. E você, gostou do programa? Então, compartilhe essa ideia para muitas outras pessoas. É o nosso AgroB, o nosso jeito diferente de falar sobre agronegócio. A gente está aqui no canal Viver Brasil. Você que acompanhou esse programa ao vivo nesta quinta-feira, dia 25 de agosto, te agradeço demais. Você que está acompanhando uma reapresentação, bom dia, boa noite e a gente volta numa próxima edição. Valeu!